Antes de qualquer coisa, eu quero que você entenda que biossegurança não é um detalhe técnico, é um pilar ético da sua atuação profissional. Cuidar da biossegurança no atendimento com o método Renovistril é garantir a proteção da sua cliente e a sua própria saúde e a credibilidade do seu espaço. A negligência com a biossegurança coloca vidas em risco, fere normas sanitárias e pode até encerrar a sua carreira antes mesmo dela começar. Gente, não é exagero. Você vai estar lidando com sangue, com fluidos biológicos, com microinjúrias e contato direto com a pele da cliente. Mesmo que sejam microperfurações superficiais, existe risco real de contaminação. E é exatamente por isso que a Anvisa exige o cumprimento de um conjunto rigoroso de normas para qualquer atividade estética com perfuração de pele. E por que a biossegurança é fundamental? Porque toda vez que você realiza um procedimento, você está abrindo a pele da cliente e criando uma porta de entrada para bactérias, vírus e fungos. E não só para ela. Se os seus materiais estiverem contaminados, você também pode se infectar. Além disso, o ambiente, as superfícies e até mesmo os produtos podem se tornar vetores invisíveis de contaminação se as práticas corretas não forem seguidas. A biossegurança existe justamente para evitar tudo isso. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é o órgão que regula todos os procedimentos estéticos e de beleza no Brasil. O que ela exige se aplica diretamente a quem trabalha com o método Renovistril, porque usamos agulhas, dermógrafos e também provocamos microperfurações na pele. Aqui estão os principais pontos que você precisa cumprir. Utilização obrigatória de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, luvas, preferencialmente nítricas, né, ou de látex, máscara cirúrgica fechada, sem folgas laterais, jaleco de proteção, pode ser de pano ou descartável, e touca descartável. O ambiente precisa ser limpo e organizado. Então, as superfícies precisam ser laváveis e também higienizadas antes e depois de cada cliente. A iluminação precisa ser adequada, o piso tem que ser lavável e a lixeira precisa ter um pedal e saco plástico. Uso exclusivo de materiais descartáveis e devidamente esterilizados. Então, agulhas, batoques devem ser descartáveis e de uso único. Lençóis descartáveis para a maca, luvas e máscaras descartadas após cada uso. Plástico de proteção do dermógrafo e do fio tem que ser uso único e descarte imediato. Agora vamos para o armazenamento e descarte correto dos perfurocortantes. Descarte das agulhas, gente, deve ser feito exclusivamente em caixa de descarte rígida, a Descarpac, jamais em lixeiras comuns. E quando o Descarpac estiver cheio, leve-o a uma farmácia ou posto de saúde ou clínica autorizada para fazer o descarte biológico. Também temos a proteção da maca, da sua bancada e dos produtos e materiais com plástico filme ou barreiras descartáveis, que devem ser colocadas a cada novo atendimento. A bancada é o seu local de apoio e preparação também ali durante o atendimento. Ela deve ser organizada, limpa, protegida com plástico filme e também funcional. Antes de iniciar, eu quero deixar claro que tudo aqui já está previamente limpo, não tem nada contaminado, a gente não está no local, num ambiente de atendimento real, tá? Então, tudo aqui é demonstrativo para vocês. Então, eu nem mesmo precisaria estar utilizando aqui as luvas, não preciso de touca, não preciso de jaleco, mas é realmente para demonstrar para vocês, tá? Então, eu vou utilizar como demonstração mesmo. Então, vamos lá. Então, vamos fazer agora um passo a passo para a gente montar corretamente a nossa bancada. O primeiro passo é a higienização da bancada, né, do seu local de apoio.
Não precisa ser uma bancada como essa, existem carrinhos auxiliares que são muito mais eficientes inclusive, são mais leves, possuem rodinha, então você consegue puxar para te acompanhar ali durante a movimentação, durante o procedimento, né. Então muitas vezes a gente troca de lado durante o procedimento, a gente vai para baixo, vai para cima, né, quando a gente vai fazer a panturrilha a gente vai para baixo, quando a gente vai fazer o seio a gente vai para cima. E esse carrinho a gente pode ir puxando, ele vai nos acompanhando, eu acho muito melhor inclusive, tá. Mas eu tenho aqui essa bancada, então eu vou fazer a demonstração para vocês na bancada. O primeiro passo é higienizar a sua bancada com álcool 70 ou um desinfetante que seja aprovado pela Anvisa. Então você pode utilizar um papel toalha para espalhar o produto e esperar ele secar naturalmente. Você pode usar também um borrifador que facilita bastante. Agora o segundo passo é a aplicação do plástico filme. Então você vai precisar cobrir toda a superfície da bancada com plástico filme para protegê-la contra contaminações por respingos mesmo ou contato com materiais usados. Agora nós vamos organizar os materiais de uso imediato aqui em cima da bancada. Lembrando que os produtos também precisam ser plastificados. Eu vou trazer os produtos. Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui todos os itens principais de trabalho. Nós temos o batoque, tá? Ele já está aqui. Nós temos a agulha. Essa agulha, ela deve ficar dentro da embalagem selada. A gente só vai abrir quando a cliente já estiver na maca e sempre mostrando para ela, tá? Então ela vai ficar aqui fechadinha. Pessoal, o dermógrafo, quando a gente for iniciar o procedimento, a gente precisa também encapar o dermógrafo, tá, com esse protetor de fio, é um plástico mesmo, né. Esse protetor, por que que ele é tão longo? Porque ele também protege o fio do dermógrafo, mas esse dermógrafo aqui, ele não tem fio. Então o que que eu vou fazer? Eu vou proteger ele e depois eu venho e corto aqui, tá. Eu vou deixar do tamanho certinho, porque não tem necessidade de ficar pendurado assim.
E para segurar isso aqui, o que que eu coloco? Essa bandagem, tá. Então para segurar o plástico, eu coloco a bandagem, eu vou fazer aqui para vocês. Um ponto muito importante, quando vocês estiverem preparando tudo isso, o espaço aí de vocês, eu inclusive indico vocês podem sim utilizar uma luva, tá, para fazer tudo, porém, não vai ser a mesma luva que você vai utilizar na hora de iniciar o procedimento, tá. Porque aqui você já tocou em várias coisas, mesmo sem antes ter encapado, né, você limpou e tal, sujou a luva. Então quando você terminar de arrumar tudo, tira a luva, joga fora e já use uma novinha que você já vai deixar posicionada aqui para você atender a sua cliente. Então, ó, cortei aqui o protetor do dermógrafo na altura certinha do meu dermógrafo, mas eu não vou embalar agora com, a bandagem, não vou prender ela aqui, por quê? Porque eu vou deixar para fazer isso quando eu for iniciar o procedimento. Por quê? Porque eu preciso encaixar a agulha ainda, eu preciso mexer nos botões, até que neste dermógrafo aqui, se eu prendesse agora, eu conseguiria manusear ele tranquilamente, mexer na altura da agulha, manusear aqui a velocidade, tranquilo. Só que tem alguns dermógrafos que na hora que você encapa, é um Deus nos acuda para conseguir ficar rosqueando ali, mexendo com a altura da agulha, ficar mexendo na velocidade. Então eu indico que você coloque assim, deixe aqui na bancada já preparado, quando vocês forem iniciar o procedimento, coloca a agulha na hora que você for abrir na frente da cliente, aí você encaixa a agulha, você regula a altura da agulha, ajusta a velocidade e depois você passa a bandagem para fixar. Mas já deixe, ó, tudo à mão, para quando você for iniciar, você não precisar tirar a luva, não dar confusão, não ter que levantar, procurar, já deixa tudo aqui prontinho. Então, ó, o sabonete, eu já cobri ele todo aqui com plástico filme, porque na hora que eu estiver fazendo o atendimento, a minha mão vai estar contaminada, né, a luva vai estar contaminada com o sangue, e aí na hora que eu mexer aqui, eu não vou contaminar o frasco, tá. Pode ser que no pump eu contamine aqui, mas ao final do procedimento você pode pegar o álcool novamente e descontaminar essa região, tá. A mesma coisa vale para o sérum regenerador, ele está coberto aqui com plástico filme, mas não tem como eu subir com o plástico e tampar tudo, porque senão eu não consigo abrir. Então não tem como eu tampar o bulbo aqui também com o plástico, mas depois, ao finalizar o procedimento, eu vou pegar o álcool 70 e vou higienizar essa região. Já o cicatristril, ele não precisa colocar plástico, por quê? Porque ele vai ficar aqui, ele é da sua cliente, ele não é seu, você não vai utilizar ele durante o procedimento, tá? Ele nem precisa ficar aqui na bancada, na verdade, ele pode ficar na sua mesa onde você faz ali a anamnese, recebe o pagamento, você pode deixar ele lá quietinho, para a hora que a sua cliente for embora, você entrega para ela levar para casa. E aqui nós temos um lenço umedecido, tá? Precisa ser sem álcool, ou você pode utilizar um papel toalha. Eu já deixo o papel toalha aqui, ó, 3 folhas já, arrancadas, para eu não ter que pegar o rolo com a mão suja na hora do procedimento, ficar arrancando e contaminar tudo. Então eu já deixo aqui 3 folhinhas, já deixo o lenço aberto, então se eu precisar, ó, eu só vou puxar o lenço, ó. Só deixo ele aqui já pronto para uso. Já a compressa gelada, o que que eu faço? Eu não deixo ela aqui, por quê? Porque ela vai esquentar. Durante o procedimento, ela já não vai ficar mais gelada, né, tanto quanto eu gostaria. Então eu deixo ela lá até o final do procedimento. E quando eu finalizo o procedimento, eu pego a compressa, envolvo ela, tá? Eu tenho que proteger, porque a região que eu vou colocar essa compressa, ela tá contaminada, ela tá com resquícios de sangue ali, que é a pele da cliente mesmo, né, onde a gente fez o procedimento. Então eu gosto de enrolar ela ou num plástico filme,
ou então eu coloco em cima de um papel toalha, pode ser, não tem problema nenhum, ou então eu pego se você for usar um tecido, né, um paninho, você pode sim, mas ele precisa estar muito limpo, tá, e você precisa botar ele para lavar imediatamente após o uso. Então assim, é complicado, eu prefiro usar mesmo o papel ou então um plástico filme que facilita bastante. As luvas estão aqui, a minha máscara está aqui e a minha touca também, já devidamente posicionada para eu não ter que pegar o saco, né, na hora do procedimento já com a luva, e ter que abrir, colocar e não dá, não dá. Então já deixa tudo certinho aqui posicionado. E o Descarpac, ele está aqui posicionado ao meu lado. Assim que eu finalizo o procedimento, a primeira coisa que eu faço é tirar a agulha e descartar. Nada de pegar e deixar o dermógrafo com a agulha contaminada e começar a remover coisa, vai virar uma lambreca, tá? Então, tire a agulha imediatamente e descarte no local correto. O local correto de colocar o Descarpac, você vai precisar ver na Anvisa da sua cidade, tá? Existe um posicionamento correto, eles são bem criteriosos, então muitas vezes precisa ficar fixado na parede a uma certa altura, às vezes não, às vezes tem que ficar no chão. Então a Anvisa, ela tem regras diferentes para cada estado, às vezes cada cidade. Então você precisa conferir isso certinho na sua cidade. E nós temos também o lenço descartável para maca. O meu é em TNT, tá vendo? Mas existem também rolos, né, com um lençol, como se fosse, na verdade não é como se fosse, é um papel descartável, um lençol de papel que você puxa ali, coloca em cima da maca, corta e já deixa ali para cliente, tá, gente? Pelo amor de Deus, lençol descartável, a cliente vai encostar sangue ali, também é totalmente descartável. Usou uma vez, jogou fora. Na maca também, o legal, ela não tá aqui ainda posicionada, mas quando a gente for para aula prática vocês vão ver isso. Eu gosto de passar o plástico filme na maca toda também, e depois eu ainda coloco o lençol descartável. Depois eu removo tudo e jogo tudo fora. E ainda passo álcool, antes e depois na maca. Você sempre vai abrir cada material na frente da sua cliente, mostrando seu compromisso com a segurança do procedimento. Então, durante o atendimento, né, quando você for começar o atendimento ali exatamente, a primeira coisa que você vai fazer, já vai estar tudo organizado bonitinho do jeito que está aqui. Você vai estar sem essas luvas, ó, vou tirar aqui, porque essa luva eu usei para arrumar a minha bancada, então eu descarto essa luva. Então, ao iniciar o atendimento, como você vai fazer? A sua bancada já vai estar toda prontinha desse jeito aqui. Mas qual que é a regra ali do passo a passo para você ter a maior biossegurança possível? Primeira coisa é, cliente deitou na maca, tá ali te esperando, tudo pronto, o que que você vai fazer? Você vai lavar as mãos, tá? Então você vai lá, pode usar o SWAP porque ele contém clorexidina na composição, então você vai lá, lava as suas mãos, seca as suas mãos, retorna para o seu local de atendimento. Primeiro você vai colocar a sua máscara, depois você vai colocar a sua touca e depois você coloca as luvas. Então, as luvas sempre por último, tá? Após a montagem de tudo, após você encostar no cabelo colocando touca, após você encostar na sua face colocando a sua máscara. Então, depois que você já colocou as luvas para iniciar, você não vai mais tocar em nenhum objeto que não esteja higienizado e protegido. Então, por exemplo, o seu celular. Muita gente, eu vejo isso acontecendo, está fazendo ali o procedimento, aí às vezes quer filmar alguma coisa, pega com a luva ali, fazendo o procedimento e está ali filmando. Não façam isso, tá? Vocês precisam já ter posicionado ali um tripé, ou então ter aí uma pessoa para te ajudar para fazer essa filmagem para vocês, tá? Não façam isso usando já as luvas. E aí, para iniciar também, você vai pegar o batoque, vai pingar ali o sérum, tá? Vai colocar ali umas gotinhas para iniciar. Você nunca vai mergulhar a agulha, tá, do seu dermógrafo diretamente dentro
do frasco do sérum, tá? Porque senão vai contaminar o sérum inteiro. E isso aqui dá para você usar em 20 pessoas, 20 sessões. Então não pode. Você vai mergulhar ele aqui no batoque. Um ponto importante, quando você for mergulhar, faça de tudo para não bater a agulha dentro do batoque, no fundo do batoque, porque para mergulhar e sugar esse sérum, o equipamento precisa estar ligado. Vocês vão ver isso na aula prática. Então, a agulha vai estar subindo e descendo, subindo e descendo. Então, cuidado para não bater a agulha lá no fundo, porque senão ela vai cegar, tá? E se a agulha ficar cega, isso vai comprometer o procedimento mesmo, né, as microinjúrias, a gente não vai conseguir furar da forma que a gente gostaria. Muitas vezes a gente pode até lesionar mais do que a gente gostaria com uma agulha cega. Mas se por acaso você precisar de todo jeito pegar em alguma coisa que você não poderia pegar, por exemplo, celular, ou então às vezes atender um telefonema, atender a porta, alguma coisa do tipo, é só você remover as suas luvas, joga fora, atende, toca onde você tem que tocar e ao retornar você vai lavar as mãos novamente e vai colocar as luvas. E agora, ao finalizar o procedimento, vamos desmontar a bancada com total segurança. Você vai seguir exatamente estes passos. O primeiro passo é descartar a agulha no descarpaque, sem jamais manusear a pontinha da agulha. Você vai pegar ali no plástico na biqueira, né, da agulha para remover e vai fazer o descarte. Você vai continuar ainda com as suas luvas, tá? E com as luvas você vai tirar o protetor do dermógrafo, tá? Às vezes você vai se perguntar: "Ai, Fernanda, mas então eu vou estar com a luva contaminada e vou tirar ali o dermógrafo, o plástico do dermógrafo". Sim, você vai fazer isso, porque depois você vai pegar o dermógrafo e vai passar álcool 70 nele todo. É melhor você fazer dessa forma do que você tirar as luvas e pegar nesse plástico que vai estar muito contaminado, tá? Então o plástico e a bandagem do dermógrafo vai estar muito contaminado. Então é muito melhor você contaminar um pouco do dermógrafo e depois higienizá-lo, do que você tirar de uma vez a luva e já começar a tocar em tudo que está extremamente contaminado. O próximo passo é pegar o batoque e descartar também, tá? Esse batoque ele é utilizado apenas uma vez por cada cliente. Outro ponto importante é, durante o procedimento, o papel toalha que você usar ou lenço umedecido, você precisa descartar durante o procedimento. Você não vai ficar acumulando isso em cima da sua bancada. Então, embaixo de você, você precisa ter uma lixeira com pedal para você não ter que botar a mão no lixo para abrir, para você pisar no pedal e descartar sempre durante o procedimento os papéis e os lenços umedecidos. Agora você vai tirar todo o plástico filme de todos os materiais, tá? Da sua mesa também. E por último, você vai jogar a sua luva fora. E agora você vai calçar novas luvas para higienizar tudo com álcool 70. Então você vai pegar o álcool, vai limpar novamente o seu dermógrafo, vai limpar os seus produtos, tá? Vai higienizar a sua mesa, vai higienizar a sua maca, vai limpar tudo novamente. Depois disso, você tira as luvas, joga fora e lava as suas mãos e abre o seu espaço para ventilar, tá? Então é necessário ventilar o seu ambiente. Se tem algo que diferencia uma profissional mediana de uma profissional de excelência, é o cuidado com a biossegurança. A cliente pode não entender sobre o procedimento, mas ela percebe se o ambiente é limpo, se os materiais são descartáveis, se tudo foi feito com seriedade e respeito. E quando ela percebe isso, ela confia em você. Biossegurança não é apenas uma proteção, é também posicionamento, autoridade e valor agregado ao seu atendimento. Nas aulas práticas, você vai ver na prática como isso se encaixa dentro de um fluxo real de atendimento. E se você aplicar tudo o que aprendeu aqui, você vai estar não só dentro das normas da Anvisa, mas muito mais à frente do mercado. Te espero lá!